Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, terça-feira, aliás, dia 9 de setembro de 2025, pra gente falar muito sobre o mudar não mudando no time do técnico Roger Machado, porque tem um esboço de time que foi trabalhado hoje no CT Parque Gigante. Tem uma grande novidade neste treinamento em relação à equipe do Inter para o jogo contra o Palmeiras no final de semana. A gente vai falar sobre isso. A gente também fala da lesão de Rocher. É preocupante? A gente vai falar sobre essa situação. E o psicólogo do Inter entrou no vestiário nesse momento. Tem pacto do grupo de jogadores por uma vaga na Libertadores, tem muita coisa acontecendo no Inter, a gente também vai falar sobre isso, sobre a nova camiseta que acabou sendo vazada nas últimas horas e vai ser lançada nas próximas horas, e a definição do meia Otavinho, do que ele fará em relação à sua carreira. Tem ainda alguma chance dele jogar no Inter? A gente fala sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, tá? Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante, mais uma atividade com portões fechados, comandada pelo técnico Roger Machado. A preparação segue forte para o jogo contra o Palmeiras no final de semana, a volta do futebol depois da data FIFA. E tem uma novidade importante nesse treinamento que aconteceu hoje, que é uma mudança em relação ao sistema que estava sendo trabalhado pelo Roger nos últimos dias no CT Parque Gigante. Vocês vão lembrar, a gente destacou aqui que o Roger estava trabalhando um time tendo 3 volantes, algo que ele já fez ao longo da temporada, e o Alan Patrick um pouco mais próximo do centroavante do Ricardo Matias, com a saída de um dos pontas. Nesse caso ficaria o Carboneiro, sairia o Vitinho. Porém, no treinamento de hoje, no CT Parque Gigante, o Roger tirou um dos volantes, o Bruno Henrique, e botou o Vitinho novamente no time, trabalhando naquele 4-2-3-1, que às vezes vira um 4-1-4-1 que a gente já viu do Roger Machado e tá mais acostumado. Cara, se for isso contra o Palmeiras, é mudar não mudando. É mudar não mudando. É tu mudar talvez em ideia, mas em relação à escalação e formatação inicial, a mesma coisa que a gente está vendo no Inter em boa parte do ano e que a gente está vendo que não está dando certo no Inter em boa parte da temporada. O time que treinou hoje, ele tinha Antony no gol, porque o Rocher está na seleção uruguaia, tinha na lateral direita o Brian Aguirre, a zaga com Vitão e Juninho, e o Vitor Gabriel mais uma vez na lateral esquerda, tá? Aí eu repito, tem 2 questões. O Bernabé está suspenso contra o Palmeiras, não vai jogar. Só que também tem o fato de que o Alan Benítez está com a seleção paraguaia. E a gente já viu o Roger em outros momentos, quando não tinha o Bernabé na lateral esquerda, bota o Aguirre improvisado na esquerda, ele já jogou, já até por vezes jogou bem ali na esquerda, e bota o Benítez na direita. Então assim, eu não cravaria que contra o Palmeiras vai ser o Vitor Gabriel, mas é ele que está treinando nessa função do Bernabé que está suspenso. No meio de campo, hoje, no treinamento de hoje, tinham Thiago Maia e Alan Rodrigues os volantes, Vitinho de um lado, Alan Patrick centralizado, Carboneiro do outro, e na frente o Ricardo Matias. Essa é a mudança em relação ao time que treinou na semana passada, que tinha o Bruno Henrique e não o Vitinho. E aí o Alan Patrick mais próximo do centroavante, o Alan Rodrigues caindo pelo lado direito, o Thiago Maia como primeiro volante, o Bruno Henrique como um segundo homem que chegava no meio e o Carboneiro pela esquerda, tá? Vamos ver, ainda não está confirmado o time contra o Palmeiras, mas pode ser uma dessas 2 possibilidades que o Roger tem treinado aí nos últimos dias no CT Parque Gigante. Deixa eu falar aqui sobre o Rocher, porque é uma informação bem importante que vem lá do Uruguai, de que o Rocher é dúvida para o jogo de hoje, entre Uruguai e Chile, às 8h30, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, tá? O Rocher alegou dores no joelho, algo que tirou o Rocher do início dessa temporada. O Rocher não joga o Campeonato Gaúcho, até é relacionado pelo Roger no Grenal da decisão, no 1-1 que deu o título para o Inter deste gauchão, mas o Rocher durante todo o gauchão ficou fora, o Antony foi o titular, por conta de uma tendinose no joelho. O Rocher ficar fora do gauchão já tinha acontecido, né, no ano passado, por conta de uma lesão na costela, perdão, agora por conta dessa tendinose no joelho. E agora ele tá alegando novamente, depois de ter voltado no primeiro semestre, ter tido depois uma lesão no dedo, passou por uma cirurgia, voltou a jogar de novo,
Agora o Rocher tá com dores no joelho, pode ficar fora do jogo do Uruguai hoje. O Inter ainda não confirma essa informação, mas vamos ter que aguardar, até porque o Rocher vai voltar a partir de amanhã, assim como o Ener Valencia, Alan Benítez, Gustavo Prado, que está na seleção brasileira sub-20, e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Inter, mas é uma preocupação com o goleiro titular do Internacional. A outra situação que eu quero falar aqui é uma informação do Rodrigo Oliveira, lá em GZH, que é bem interessante. A gente sabe que o Inter está buscando, depois das eliminações contra Flamengo na Libertadores, Fluminense na Copa do Brasil, uma espécie de remobilização para o restante da temporada, principalmente buscando o grande objetivo, que é uma classificação para a Libertadores do ano que vem. E dentro disso, a direção do Internacional promoveu uma dinâmica com o grupo de jogadores, com o vestiário do Inter, para reforçar a união e foco dos atletas nessa reta final de temporada. Os jogadores treinaram hoje pela manhã no CT Parque Gigante e depois foram para o Vila Aventura, que é um resort em Viamão, que o Inter já usou várias vezes, tem campos, belíssimos campos, já cobri treino do Inter lá no Vila Aventura, é um espaço bem legal, bem agradável também, né? É uma espécie de resort hotel ali, e os jogadores foram para lá, fizeram uma dinâmica entre eles e com a direção, todo o corpo diretivo do Inter estava presente, presidente Barcelos, André Mazuco, executivo de futebol, vice de futebol José Olavo Bisol e o diretor esportivo da Alessandro e um psicólogo. Um dos psicólogos do grupo participou dessa conversa dinâmica com o grupo de jogadores. Vai haver, inclusive, nesta noite um churrasco lá no Vila Aventura com os atletas, funcionários do clube que não estavam na dinâmica, né? A dinâmica foi focada no vestiário e no grupo de jogadores do Inter com a direção, mas os funcionários devem estar lá. Roger Machado, comissão técnica, enfim, também deve se fazer presente. E é uma espécie de reforço da união que existe dentro do Inter nesse momento, além daquele pacto que a gente já sabe, já falou aqui, do grupo com o Roger, com a direção e com o torcedor para buscar uma vaga na próxima Libertadores da América. Deixa eu falar agora aqui sobre a camisa do Inter que vazou hoje, tá? Vocês estão vendo já aí na tela. Vou ser sincero, eu não gostei da camiseta do Internacional, principalmente pelo número ali no meio. Se ela fosse aquele famoso All Black, sem nenhum maior detalhe, linda, linda. Pra mim, o que estragou foi aquele... E claro, o objetivo da camiseta é relembrar o título brasileiro de 75, tá? Por isso, 1975 ali, o garoto propaganda deve ser confirmado como o Carpegiani, que é um dos maiores jogadores, na opinião de vários da história do Inter. Sempre falo aqui, meu avô, que é um cara bem antigo, viu Pelé em loco. Ele disse que o Carpegiani é um dos maiores jogadores de meio de campo que ele já viu na vida dele. Tá? Então todo mundo sabe a importância do Carpegiani para a história do Inter como jogador, a qualidade do jogador e a história dele em relação a esses títulos brasileiros também. A camiseta tinha tudo para ser linda. Eu acho que aqueles detalhes ali dentro dela, que ocupam boa parte dela e chamam muita atenção, deram uma estragada. Mas enfim... A camiseta vai ser lançada aí nas próximas horas, a nova camiseta número 3 do Internacional. Para fechar, Otavinho, que eu falei aqui, o Inter tentou um empréstimo, tentou envolver o Ricardo Matias, tentou repatriar o jogador que estava no Al Nassr, não seria utilizado pelo Jorge Jesus, porém, ele está já no Al Qadisiah, também da Arábia Saudita, vai seguir o Otavinho no futebol saudita, ganhando seus milhões. O Inter sabia que era muito difícil, tentou por isso um empréstimo, o Grêmio também tentou recentemente, mas é um jogador muito caro para os padrões do futebol brasileiro, ainda está numa boa idade, quer buscar uma vaga na próxima Copa do Mundo pela seleção de Portugal, onde ele já jogou, onde ele ficou parceiro do Cristiano Ronaldo, que o indicou para jogar no Al Nassr lá no futebol saudita com ele. Ele foi vendido por 60 milhões de euros do Porto para o Al Nassr em 2023. O Inter sabia que o custo era muito alto, né? 3 milhões de reais mensais, mais ou menos o que ganha o Otávio, mas está de clube novo e a gente sabe que esse contato do Inter, pelo que a gente escuta nos bastidores, foi basicamente plantar uma sementinha para lá no futuro, quem sabe colher esse fruto. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.